Bom dia, sexto ano. Bom dia, mundo. Hoje acordei para vencer. Que tenhamos então, essa frase em nossa mente durante essa semana. Nós vamos estudar então sobre o ponto nas artes visuais. Nós vamos ver que existem elementos básicos nas artes visuais. O primeiro deles é o ponto. Depois nós vamos ver que um conjunto de pontos vai formar uma linha. E depois vamos ver ainda que linhas com diferentes formatos vão se unir para formar as formas geométricas. Então, nós vamos ver todos esses elementos, certo? Tem um pequeno texto aqui falando sobre o ponto, que é importante vocês terem no caderno, já que nós não temos, então, um livro de arte. O ponto é o elemento através do qual se originam todas as outras formas geométricas. Então, a gente pode ver isso aqui embaixo, ó. Um ponto só, é considerado apenas uma unidade, certo? Mas se nós formos unindo vários pontos cada vez mais próximos, eles vão formar então as formas geométricas, Que no caso, quando eles estão muito próximos, forma a linha, e daí fica desse jeito aqui a forma geométrica. Mas isso a gente vai vendo no decorrer das aulas. E esse ponto ele tem grande atração visual. Olhem bem para essa imagem aqui, ó. Que lugar que é aqui para o nosso círculo? Para que lugar que o olho é dirigido? É para o círculo ou é para o ponto? O ponto chama a atenção do nosso olhar, Olhem para o retângulo. Aonde que o nosso olhar ele vai? No ponto. E aqui, no triângulo, o nosso olhar vai para esse ponto que está do lado de fora do triângulo, Então, ele tem um grande poder de atração visual. E isso é utilizado, então, nas mídias sociais, Nas logomarcas das empresas. Quando um artista gráfico que faz esses anúncios quer chamar atenção, ele insere pontos estratégicos, naquela propaganda, para que a gente seja chamado a olhar para ela, tá? Então, ele é usado no dia a dia, Só ele não é muito falado. Então, aqui, como eu falei, um único ponto não constrói uma imagem, mas a união de pontos de formas organizadas começam a construir imagens, E agora tem mais uma observação importante. Quando existem, então, pontos soltos, Por exemplo, aqui está em preto, Nós temos a sensação de um grande espaço vazio. Quando nós começamos a deixar eles justapostos, que seriam uns em cima dos outros, então a gente começa a dar mais volume e escurecer mais aquela imagem, ó. Então, se eu estou pintando lá um trabalho só com pontos, eu quero que aquela área do trabalho fique mais escura, é só eu deixar os pontos mais próximos. Eu quero chamar atenção para o centro da minha imagem, então eu vou gerar mais pontos lá no centro da imagem. E aí eles vão criar a ilusão de cor. Nós vamos trabalhar depois da nossa atividade prática e nós vamos ver que misturando duas cores o nosso cérebro enxerga uma terceira cor, tá? É bem legal, bem interessante. Depois, para aprofundar um pouquinho mais, eu vou passar então essas duas questões que eu gostaria que vocês respondessem no caderno. Qual a importância do ponto nas artes visuais, baseado no que eu já falei aqui? Se quiserem, podem pesquisar um pouquinho também para aprofundar mais. E pesquisar o que é o pontilhismo, como que ele é feito. E 3 artistas, pode ser qualquer lugar do mundo, que tenham utilizado essa técnica. Então, isso é mais para vocês conhecerem, certo? Aí vocês colocam o nome deles aqui. Como eu comentei com quem tinha participado da live, essa semana, então, a partir de hoje, está aberta a pasta para entrega dos trabalhos de março, que são só 2, Então, vocês têm que enviar a foto das questões respondidas lá da semana 1, coloquem o título semana 1, e batam a foto. Coloquem também o nome de vocês na folha do caderno, tá? Porque aconteceu, infelizmente, algumas vezes de pessoas mandarem fotos dos cadernos dos colegas. Então, tem que estar com o nome escrito à caneta, lá na folha do caderno.
e uma foto do trabalho da semana 2, aquele que quem participou da live apresentou. Aí manda só a foto, né, do trabalho, mas não esqueçam de ter a assinatura de vocês no trabalho, tá bom? E escreva lá nos comentários, quando vocês vão então anexar o trabalho, embaixo tem um lugar para comentário particular. Escrevam lá o título da obra de vocês, né? Lembrem que o título é só olhar para ela e dar um nome a ela, sempre vocês vão ter que dar. Qual foi o assunto, que nesse caso é a arte, né, em minha vida, e qual foi a técnica utilizada. E aí quem desenhou vai escrever desenho, quem pintou coloca pintura, quem fez mais de uma coisa vai acrescentando ali qual foi a técnica. Isso para que vocês saibam, né, identificar qual técnica vocês estão utilizando nas artes visuais. Se vocês tiverem dúvidas, enviem lá pelo Classroom. Desejo que tenham todos uma boa semana, continuem se cuidando e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau. Ei você, por favor, não esquece, se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.